Quarta-feira, 22 de maio de 2017, com imagens aí da reta do aeroporto. Agora 6 horas e 31 minutos, o link Espírito Santo está entrando no ar. No Dia Mundial da Água, o governo anuncia a construção de barragem no Rio Jucu. Aqui no estúdio eu converso com Amadeu Vettler, diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan. E nós vamos mostrar um belo exemplo de conservação e preservação que vem de uma fazenda no interior do estado. E você vai ver ainda, turista de Minas Gerais é assassinado na estrada que dá acesso ao Parque de Itaúnas. O link Espírito Santo está começando. Olá, muito boa noite. Hoje é o Dia Mundial da Água e o Espírito Santo passou em 2016 pela pior crise hídrica de sua história. E nós fomos obrigados a entrar no rodízio de abastecimento. E esse é o tema da nossa enquete de hoje e a gente quer saber se você está economizando água, mesmo com o fim do rodízio. Quem ensina pra gente como votar, como você pode participar do nosso programa, é a jornalista do nosso portal R5, Emanuela Teixeira. Boa noite pra você, Manu. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Para participar, para votar na enquete, é só acessar o nosso portal r5.com.br e para enviar as perguntas, dúvidas e comentários sobre o tema da enquete, é só enviar para o nosso WhatsApp no número 992525007 e também para as nossas redes sociais pelo Facebook, Instagram e Twitter usando a hashtag LinkES. Isso, gente. Vai lá, vota na sua enquete, manda pra gente seu comentário, mostra pra gente como é que você tem feito para economizar água aí na sua casa. Bom, aí no Dia Mundial da Água, em Linhares, o alerta é para a poluição das lagoas. E é para lá que a gente vai agora com Cláudio Alves. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Adriana. Boa noite a todos. No Dia Mundial da Água, a crise hídrica ainda é o principal assunto de municípios aqui no norte do estado. Bom, já são cerca de 3 anos de estiagem. O Linhares se destaca entre as cidades com maior oferta de água, mas a degradação de rios e lagoas continua. A falta de chuvas regulares, que já dura mais de 3 anos, deixou marcas profundas. Rios e lagoas da região norte e noroeste do Espírito Santo foram seriamente afetados por uma das piores estiagens da história. Onde havia um curso d'água em abundância, ficou o leito do rio completamente despido. Apesar da estiagem severa na maioria dos municípios, Linhares conseguiu sofrer menos com a falta de chuvas. Com quase 70 lagoas, rios e córregos, a agricultura e o abastecimento humano sofreram poucos impactos. E toda essa riqueza hídrica não fica restrita apenas à zona rural. A cidade de Linhares é cercada por inúmeras lagoas, mas toda essa água aí não tem qualquer utilidade. E o motivo está bem visível, é a poluição, resultado de anos e anos de ocupação irregular e degradação do meio ambiente. O projeto Linha Verde, que prevê a despoluição de todas as lagoas urbanas de Linhares, começou a ser implantado no final da década de 1990, mas pouca coisa avançou. O Rio Doce é um caso à parte. A agonia de décadas de poluição virou tragédia ambiental após o rompimento da barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais. Bem perto da cidade e considerada a maior lagoa do país em volume de água e a segunda maior em extensão, a Ju-Paraná também vem sofrendo com a degradação. Além do esgoto que desce pela calha do Rio São José, a agricultura e piscicultura em tanques estão afetando esse ecossistema. Algo precisa ser feito, né? Porque senão realmente aquela ilusão que nós tínhamos de que a gente tem uma fartura de água em Linhares, que é algo assim despreocupante você consumir, né? Na verdade isso vem mostrar para a gente agora que, na verdade, é uma ilusão, né? É um município grande, né? A gente tem um município que o setor rural é grande, né? E o consumo de água é significativo, nós temos grandes empresas, né? E realmente a gente não sabe quanto tempo vai levar para a gente mudar mesmo o hábito das pessoas. A esperança por dias melhores está agora depositada em propostas de ações de recuperação e do engajamento popular através dos comitês de bacias hidrográficas. É o espaço mais democrático para se fazer a gestão de recursos hídricos. É lá na mesa do comitê de bacia que a gente consegue sentar com todos os órgãos ambientais, que cuidam da parte de meio ambiente, de recursos hídricos também, e definir as melhores estratégias. É isso aí, né? A gente precisa trabalhar cada vez mais essa consciência ambiental. Adriana, por hoje é só. Para você e a todos, uma boa noite e até amanhã. Obrigada, Cláudio. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre o Dia Mundial da Água.
Um engenheiro florestal de Minas Gerais foi assassinado na estrada que dá acesso à vila de Itaúnas, o parque estadual aqui que é muito procurado por turistas de todo o mundo. Segundo a polícia, Pedro Carvalho e a mulher estavam na estrada que dá acesso à vila quando o carro deles foi interceptado por bandidos. Pedro tentou arrancar e foi baleado pelos assaltantes, que em seguida levaram o carro do casal. Pedro ainda foi socorrido, mas não resistiu. O veículo dele foi encontrado abandonado horas depois. Esse é o segundo caso de turista assassinado aqui no estado em menos de 6 dias. Em Colatina, uma cratera na BR-259 está complicando a vida dos motoristas que passam pela cidade. Esse é um cenário que está bem às margens da BR-259, na chegada de Colatina. Esse enorme buraco começou surgindo aos poucos e com as chuvas que caíram no fim do ano passado. E no início de 2017, só foi aumentando e se transformou nessa imensidão. O problema aqui é que essa era a via de ligação ao centro da cidade, para quem chega pela BR-259 vindo de João Neiva. Agora o local está assim, totalmente interditado com esses blocos de concreto. Nesse outro trecho, próximo ao semáforo, foram colocados outros blocos para evitar manobras irregulares e que possam causar acidentes. Mas muitos condutores não respeitam e fazem a conversão ali mesmo. Repare nessa motocicleta. Depois, esse veículo de passeio, o motorista até reclama da situação. A insatisfação tem explicação, já que o trabalho que deveria ser feito pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, não foi feito. Todo esse problema já era para ter sido resolvido e, como sempre acontece, quem sofre as consequências é a população. Nesse caso aqui, o condutor de veículos que precisa ir para o centro de Colatina. Ele precisa pegar a segunda ponte, vir aqui do lado norte da cidade, fazer esse contorno e retornar novamente pela segunda ponte. Aí sim, ele vai pegar uma via que vai dar acesso ao centro da cidade. Esse trecho aí, ele perde em média 2,5 km. É brincadeira isso. Fizeram as coisas todas erradas, não concordo o DENIT fazer isto. Olha para você ver a volta que você tem que dar para você ir para o centro da cidade. Totalmente errado isso aí. A insatisfação é geral. Um transtorno que vem fazendo parte do cotidiano de quem precisa passar por ali. O pior é que nem sinal de obra no local. Esse ônibus chega de Vitória e tem como destino a rodoviária de Colatina. Tem que ir lá embaixo, né, fazer o contorno e retornar. Complica, né? Complica. Os dias vão passando. Mais de 30 blocos de concreto foram colocados no local. Mas homens trabalhando até agora nada. O que se vê bem em destaque é a placa informando: trânsito interditado. Bom, foi confirmada que a morte do personal trainer Patrick Lettieri, de 31 anos, foi mesmo provocada por febre amarela. O capixaba viajou no carnaval para João Pessoa, na Paraíba, já com os sintomas da doença. Lá ele foi internado, mas não resistiu. Por causa da morte do personal, Vitória passou a fazer a vacinação cautelar em todos os moradores. Patrick contraiu o vírus durante uma festa de confraternização em Domingos Martins, na região das Montanhas Capixabas. E o último boletim da CESA mostra que 32 pessoas já morreram aqui no Espírito Santo, vítimas da febre amarela. A seguir, governo e CESAM anunciam construção de represa no Rio Jucu. A gente volta já. Você vê aí imagens da Avenida Beira-Mar, em frente à Prefeitura de Vitória. Agora são 6h40. Link Espírito Santo, ligado em você. Bom, e no Dia Mundial da Água, o governo e a CESAM anunciaram a construção de uma represa no Rio Jucu. O anúncio foi feito pelo governador Paulo Artung no Palácio Anchieta. No lançamento do projeto da barragem do Rio Jucu, Artung assinou o decreto de utilidade pública do projeto. Depois do evento, o presidente da CESAM, Pablo Andreão, falou sobre a importância do projeto para o Espírito Santo.
As obras de barragem ela tem uma característica de serem de uso múltiplo, né? Então elas têm a utilização tanto para a agricultura quanto para o consumo humano. A prioridade é o consumo humano, a do Jucu tem como prioridade o consumo humano e nós estamos prevendo que essa capacidade nova, somada ao sistema Reis Magos, que já está com 90% de implantação, que é aí no Rio Santa Maria, mas o projeto de reuso, que é utilizar o esgoto tratado para reuso, com a água de reuso para as indústrias, a gente acredita que nós estamos preparando aí, muito melhores preparados, estamos com a região metropolitana preparada por 30 anos. Bom, e sobre esse assunto eu converso agora com Amadeu Vettler, diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Cesam. Amadeu, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Link. Boa noite, é um prazer. Qual que é a importância de uma obra como essa, de se construir uma represa no Rio Jucu? Segurança hídrica é um assunto muito importante. Ano passado, nós tivemos em setembro a ocorrência de um rodízio, de um racionamento, foi o primeiro racionamento na Grande Vitória, e em função dessa necessidade de segurança hídrica é que surgiu esse projeto. Nós dotamos a Grande Vitória de maior segurança com o sistema Reis Magos, que é um sistema que está 90% pronto e ele deve dar segurança ao Santa Maria da Vitória, que atende a parte continental e o município da Serra. Parte continental de Vitória e o município da Serra. Só que Vila Velha e a parte da Ilha de Vitória, que é atendido pelo sistema Jucu, não tinham um sistema que dava a segurança necessária. E aí nós iniciamos um projeto básico. Em maio do ano passado, esse projeto básico foi entregue em janeiro e nós então já nos sentimos seguros para lançar o projeto hoje, começar com o decreto de utilidade pública e iniciar efetivamente com as desapropriações e os estudos ambientais para iniciar a obra. Essa represa, ela deve beneficiar quantos mil consumidores aqui na Grande Vitória? 1 milhão de pessoas, é toda a população de Vila Velha, uma parte de Cariacica e a Ilha de Vitória, todos abastecidos pelo sistema Jucu, que hoje fica num vai e vem de vazão, a vazão chove um pouco, a vazão sobe e quando a vazão desce fica o risco do rodízio. A gente está vendo ali imagens da animação que foi feita por vocês para explicar, né, como é que essa barragem ela vai funcionar. O projeto é que essa barragem fique pronta, a estimativa é que essa barragem fique pronta dentro de 2 anos. Até lá, quais são as outras ações que estão sendo feitas para que a gente possa enfrentar esse momento tão complicado de crise hídrica? Então, só para falar sobre o prazo da obra, nós começamos já com os estudos ambientais e agora com o decreto a gente começa com as desapropriações. A nossa expectativa é de começar a obra em 18 meses, que dá agosto do ano que vem. Mas depois disso é que ainda é 2 anos. Então não é um projeto... a curto prazo. Não, é um projeto estruturante, é um projeto, como disse o Pablo, presidente, é um projeto que vai dar segurança por, no mínimo, 30 anos para a Grande Vitória. Então é um projeto de grande envergadura e vai dar grande robustez à segurança hídrica da Grande Vitória. Enquanto isso, nós fizemos um acompanhamento sistemático do rio. Durante esse período úmido desse ano, a crise hídrica continua. Nós estamos entrando no 4º ano de crise hídrica e se a gente pegar esse período úmido desses últimos meses e comparar com o do ano passado, esse ano foi 10% menor, ou seja, existe realmente uma situação de crise hídrica que continua. Durante agora o período seco, que se inicia em maio e ele vai até outubro, a gente vai acompanhar a vazão do rio e a gente tem, sim, o risco de ocorrência de racionamento. Então é importante que a população economize, especialmente a água, a partir do 2º semestre, quando o risco aumenta um pouco. Como a gente viu aqui na nossa enquete, né, 55% dos nossos telespectadores dizem que ainda estão economizando água. É um número pequeno, né? Diante da situação que a gente vive, ainda é um número pequeno. As pessoas não deveriam ter perdido esse hábito? Eu acho que a questão do comportamento, que é o que envolve o momento nosso ali de escovar os dentes, tomar banho, esse momento a gente tem que pensar de uma forma coletiva. A gente tem que pensar que quando a gente está tratando, distribuindo água, a gente não está fazendo individualmente, a gente está fazendo para o conjunto da população. E o que faz a diferença é o conjunto da população. Uma pequena economia de cada pessoa, de cada família, vai significar uma economia que vai dar segurança para todos. Por isso que a economia é tão importante e a gente tem que ficar ligado com a economia, com o uso da água com parcimônia, porque é um bem hoje ainda escasso e que virá com a segurança nesse novo projeto.
Amadeu, a gente viu ali o exemplo da barragem que será construída no Rio Jucu, que vai beneficiar parte da região metropolitana. Mas o problema da crise hídrica, ele é no estado todo, como a gente viu no começo, aqui do nosso link, a questão de Linhares. Também existem projetos da construção de barragens no interior do estado? Existe um conjunto de 60 barragens que estão sendo construídas pela Secretaria de Agricultura. Nós participamos em convênio com a Secretaria em 7 dessas barragens, que elas vão ter também a função do abastecimento. E são projetos que a gente faz direcionado para os problemas que nós tivemos. Nós tivemos, no ano passado, no ano de 2016, chegamos a ter 40 localidades racionando água. Então a crise é muito severa. Algumas abastecidas, inclusive, com caminhão-pipa, porque não tinha outro meio de abastecimento. Exato. Então nós adotamos várias ações emergenciais, perfuramos poços. Esse ano, em algumas dessas localidades, a gente já vai ter a segurança hídrica necessária. Por exemplo, se a gente pegar a parte de Vitória atendido pelo Santa Maria, a gente já vai ter a segurança hídrica garantida com o sistema Reis Magos. É uma obra que está com 90% e que entra antes do final do período seco. Portanto, a gente já vai ter essa segurança para parte da Grande Vitória. O novo projeto é que vai demorar um pouco mais, por ele ter uma complexidade maior, por ele ter uma necessidade de estudos ambientais. São estudos que vão verificar o entorno desse reservatório, são estudos que vão fazer compensações ambientais. Então, isso demora um pouco mais, mas a gente está acelerando dentro do governo, com os órgãos ambientais, o licenciamento para andar rápido com esse projeto. É claro, Amadeu, que quando a gente fala em tempo, a gente fala em previsão, né? Sim. Não é nada preciso, é previsão. Mas o que a gente pode esperar de 2017? Conforme eu falei, o 2017 não começou bem. Se a gente comparar esses primeiros meses com os mesmos meses do ano passado, a gente teve um volume, por exemplo, de água no Rio Jucu de 10% a menos. Então, o que na prática acontece? Acontece que essa chuva do Rio Jucu, ela ocorre uma variação do rio. Então, a variação no ano passado foi suficiente para abastecer com segurança todo mundo até setembro. Em setembro... Começou o rodízio. Começou o rodízio porque não tinha água no rio. Então, não podemos aqui dizer que o comportamento será o mesmo ou será diferente, mas não começamos com grande oferta hídrica. Então, a gente está vigilante com relação ao comportamento do Rio Jucu e, se necessário, nós vamos convocar novamente a população a fazer o esforço que foi feito ano passado. Amadeu, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no link, gostaria de agradecer os esclarecimentos. Muito obrigada. Claro, estamos sempre à disposição. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, e no próximo bloco você vai conhecer a fazenda, que é exemplo de preservação e recuperação de nascentes. Você vê agora imagens da Avenida Fernando Ferrari, ali em frente à UFES. Agora são 6 horas e 53 minutos. Link Espírito Santo, ligado em você. A Justiça Federal recebeu a denúncia do Ministério Público Federal aqui no Espírito Santo contra 22 pessoas envolvidas no funcionamento da Telex Free no Brasil. Entre os réus estão os sócios administradores da empresa, Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel, além de investidores, divulgadores e familiares dos empresários capixabas. Todos vão responder judicialmente por operar instituição financeira clandestina, inclusive de câmbio. A Telex Free foi criada em 2012 aqui no Espírito Santo e o esquema de pirâmide, que é proibido no país, chegou a movimentar entre os anos de 2014 e 2015 159 milhões de reais. Hoje é o Dia Mundial da Água e a nossa enquete de hoje perguntou se você continua economizando água mesmo com a suspensão do rodízio aqui na Grande Vitória. Vamos ao resultado. Manu, como é que ficou a nossa enquete? Adriana, no bloco passado a gente falou que 55% dos internautas disseram que economizavam água, né? Agora aumentou um pouquinho para 60%.
dizem que economizam sim mesmo com o fim do rodízio. E como a gente ouviu o Amadeu falando, tem que continuar economizando, porque a situação ainda é muito séria. Temos comentários, Manu? Temos um comentário aqui do Paulo Roberto de Vila Velha. Ele diz que a população deve se conscientizar sobre a preservação das nascentes e dos afluentes dos rios. Ele acredita que as novas gerações, as crianças, devem ser educadas para que no futuro não seja preciso realizar um racionamento de água como acontece hoje, né? E a Maria de Fátima da Serra também comenta que sempre economiza água, porque sabe da importância dessa atitude. E ela fala também que reutiliza a água da máquina de lavar roupa para lavar a varanda, lavar a calçada e assim economizar mais água. Isso aí, tem que economizar. Obrigado para todo mundo que participou. Isso aí, obrigada, amanhã, Manu. Adriana. Boa noite, até amanhã. Noite. Bom, e como nós vimos desde o início do nosso link, hoje é o Dia Mundial da Água. E no interior do estado tem um exemplo de que é possível recuperar e preservar o meio ambiente. E foi isso que fez o seu Rossini. A água que no passado era escassa, hoje brota das nascentes que ajudam a formar um dos rios mais importantes do Espírito Santo, que é o Rio Jucu. Estamos no sítio Recanto da Natureza, uma propriedade particular localizada entre os municípios de Domingos Martins e Viana, cerca de 50 quilômetros da capital Vitória. E quem vê este local assim, rodeado de muito verde, não faz ideia de como era há cerca de 15 anos. O sítio já foi assim, uma pastagem, um lugar bastante desmatado. E o Rossini, proprietário dessas terras, conta que precisava buscar água na casa de vizinhos. Essa água que você vê hoje aqui, as nascentes aflorando, as nascentes preservadas, água para se tomar banho, para se beber, você não tinha acesso, você não tinha o que você tem hoje. Nós tínhamos que nos dirigir aos vizinhos para pegar água para beber, para as necessidades, para tomar banho, etc. e tal. Infelizmente era assim. O local agora é um verdadeiro oásis. Ao longo dos últimos anos, Rossini conseguiu identificar e preservar 12 nascentes dentro da propriedade. Bom, essa aqui é uma das nascentes, né? Uma das 12 nascentes que existem aqui no sítio Recanto da Natureza. E Rossini colocou uma torneira aqui para facilitar, para que as pessoas consigam encher uma caneca com água e tomar essa água. Essa água é tão pura que a gente pode beber aqui direto da fonte. E é isso que eu vou fazer agora. Água fresquinha, limpa, pura, direto da fonte. A água é água mineral, natural. Eu não digo só porque eu usufruo dela, eu digo porque nós tivemos a preocupação de fazer análise nos laboratórios credenciados e a água é atestada como tal. Para todos os lados, o que se vê é água em abundância. E toda a água dessas nascentes corre em direção ao Rio Jucu, rio que abastece a Grande Vitória. Esse Recanto da Natureza é um grande exemplo de como o reflorestamento é essencial para a preservação da água, recurso fundamental para a manutenção da vida em nosso planeta. Eu tenho prazer em dizer que a água que eu preservo aqui, eu bebo onde eu resido, lá em Vila Velha. Então, essa preservação não é só para mim, é para toda a sociedade, é para o mundo. E no Dia Mundial da Água, esse aqui, com certeza, é um dos exemplos. A propriedade tem 1 milhão de metros quadrados e a área foi completamente reflorestada. Foram plantadas aqui mais de 100 mil mudas de árvores e o sítio Recanto da Natureza foi classificado pelo IBAMA como um local de refúgio florestal. Mais de 10 mil animais de várias espécies já foram soltos por aqui. É um privilégio, né? Evidentemente que o IBAMA é um órgão federal sério e que escolheu a propriedade porque ela tem as condições. A preservação aqui é fundamental. Então nós temos aqui uma área de refúgio, água, mata e tudo o que os animais precisam para naturalmente sobreviver e depois de passarem um processo de readaptação. Lá nos Cereias, eles são soltos aqui na propriedade, como em umas 3 ou 4 no estado também. O Espírito Santo passou por uma grande crise hídrica.
A falta de chuva e o desperdício de água obrigou o governo do estado a fazer um rodízio no abastecimento para não deixar a população sem água. Por isso, fica aí o recado do Rossini. Precisamos nos conscientizar sobre a importância desse recurso tão precioso. Todo cidadão tem que se conscientizar que a crise é séria, a crise hídrica. Todos têm que fazer o seu papel nos seus lares, ao lavar a louça, fechar a torneira, ao tomar banho. Todos têm que fazer, todos têm que ter a sua participação. Evidentemente que o produtor rural é fundamental também nesse ciclo, porque ele é que trata a nascente, a água nasce nas suas propriedades. E mesmo o pequeno produtor hoje está mais consciente e que esse exemplo daqui seja exemplo para todos, evidentemente. Parabéns aí ao seu Rossini pelo belíssimo trabalho. Bom, o Link Espírito Santo desta terça-feira, 21 de março, está terminando. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Você fica aí com imagens da descida da segunda ponte em frente à rodoviária de Vitória. Agora são 7 horas. Record News, informação para você crescer.